Você está cansado desses protagonistas retardados, bonzinhos ao extremo, que ficam: "Ah, a gente não pode matar os vilões, eles também são pessoas"? O caso do Bell é ainda pior, porque ele é retardado e isso estressa. 99% das personagens da obra esfregam o amor na cara dele e ele age como uma criança de 10 anos. Sinceramente, o Damati é uma obra fantástica, mas o protagonista dá uma quebrada monstro. Então, eu não sei vocês, mas eu odeio esse tipo de protagonista. E é por isso que hoje eu tô aqui para recomendar para vocês o manhwa, que eu não podia deixar de falar, apesar de muita gente já conhecê-la, é uma obra já bem conhecida aí para quem acompanha os manhwa, porque ela me surpreendeu demais, principalmente pelo protagonista e outros pontos muito bons na obra que eu vou contar para vocês. Esse é um manhwa muito bom, de cultivo com sistema, e o diferencial aqui é o protagonista, porque afinal, cultivo já temos uma tonelada de manhwas. E aqui o protagonista é o vilão da obra. Em alguns momentos, ele simplesmente mata milhares de pessoas sem nem piscar pro plano dele dar certo. É muito interessante também de acompanhar esses planos que ele bola. O protagonista, além de ser muito forte, é extremamente inteligente. Ele lembra um pouco o Lelouch do Code Geass ou o Light ou L do Death Note. Ele sempre está preparando algum plano para atingir os seus objetivos. E como os dois que citei, esses planos geralmente envolvem enganar e manipular um bando de gente por trás dos panos, mantendo a aparência de bom moço. O manhwa também é extremamente bonito e com muitos detalhes. Eu inclusive fui ler outro manhwa depois de ler um capítulo desse e fiquei tipo, mano, que porcaria de arte é essa que eu tô vendo aqui? Na obra também temos várias personagens femininas lindíssimas, que também são muito brabas. Cada uma delas tendo um diferencial específico, e a maioria delas aparece constantemente e tem um papel importante. Diferente de algumas obras que ficam apresentando um monte de mulher random pra babar ovo do protagonista, e elas simplesmente sumirem por 500 capítulos ou nunca mais nem aparecerem. Aqui também não temos o caso do Bell. O protagonista, além de ser gostosão, usa de vários métodos e planos para ganhar o coração das protagonistas se for vantajoso para ele. E ele não tem essa mentalidade de criancinha não. Ele ensina a arte do cultivo duplo para várias delas. Eu vou agora mostrar um pouco do início da obra e você vê aí se curtiu para ele ler. Ela já tem mais de 100 capítulos, então deve te divertir pelo menos por um tempinho. O primeiro capítulo começa mostrando uma cerimônia de uma seita famosa. E esse discípulo de Azul está causando uma confusão, reclamando que é um absurdo a seita obrigar a santa deles a se casar com um homem de poder para caírem em sua graça. O discípulo de Azul, embora seja bastante talentoso, não chega aos pés do homem que está prometido à santa, pois este homem veio de um reino superior a esse que eles estão. O líder da seita fica furioso com a sua audácia de causar confusão nessa cerimônia importante, mas o discípulo não se abala e continua a defender a santa. A santa fica preocupada com a reação do seu poderoso prometido a toda a confusão que está rolando e nota que ele não parece esboçar nenhum sentimento. E esse é o nosso protagonista. Ele é um transgressor, alguém que veio de outro mundo e neste exato momento assumiu o papel deste personagem. Seu nome é Gu Shangye. Ele seria aquele vilão que sempre perde para o protagonista e serve apenas para deixá-lo mais forte e famoso. Ele também possui um sistema com um monte de funções, como tem vários mangás semelhantes e também em jogos. É mostrado também os níveis de destino. Esse é um ponto muito importante da obra. Esse nível de destino é como se fosse a sua sorte. Se seu nível de destino é alto, coisas boas ou extraordinárias acontecerão com você. Como descobrir aquelas heranças de cultivadores lendários e ficar super forte. E se seu nível de destino for baixo, você provavelmente terá uma vida apenas comum. O discípulo de Azul, que de acordo com o sistema se chama Ye-Chen, tem a fortuna verde. Ou seja, ele está destinado a coisas grandes. O protagonista tem a fortuna preta. Obviamente é horrível, é tão ruim que nem aparece nos níveis do sistema. O que lhe lembra constantemente que os vilões não vivem muito. Ye-Chen confronta o Prota diretamente. O figurante tenta se impor a favor do Prota para tentar ganhar algum benefício. E os outros discípulos e anciões também começam a criticar o Ye-Chen.
Ele entra em choque porque ele é super talentoso e é a promessa da seita. E mesmo assim tá todo mundo do lado do Prota, não dele. Nem mesmo a Santa, que ele diz que é muito próxima dele, está defendendo ele. A gente já começa a notar também as tendências maldosas do protagonista, quando ele acha satisfatório ver todo mundo detonando o Ye-Chen. O líder da seita está furioso porque se o Prota se ofender com a seita, por causa do Ye-Chen, as consequências serão desastrosas. Então, o figurante que apareceu anteriormente se dispõe a acabar com a confusão na marra e fazê-lo se desculpar com o protagonista. E assim o confronto entre o figurante Baba-Ovo e o Ye-Chen se inicia. De acordo com os outros membros da seita, é impossível o Ye-Chen ganhar. O Baba-Ovo está num nível de cultivo muito superior e possui um corpo especial. O Prota já tem certeza que o Ye-Chen vai ganhar. Afinal, ele é o escolhido do destino. Ele é como aqueles protagonistas de mangá que conseguem vencer lutas mesmo tendo um nível de cultivo menor que o do oponente. E é exatamente isso que acontece. Como acontecem com os protas de outras obras, todo mundo fica em choque, as novinhas já começam a querer dar chá pro Ye-Chen, exatamente como o prota previu. E ele começa a chamar o Ye-Chen de protagonista, por causa de suas ações, que é semelhante a protagonistas de outras obras. Em diversos momentos, essa obra faz diversas referências aos clichês de mangás, e até dá uma zoada com elas. O protagonista observa que o destino da Santa, que é filha do dono da seita, também é muito alto. Ela provavelmente é a protagonista feminina e par romântico do Ye-Chen. E esse, na verdade, é o motivo dele estar causando toda essa confusão, é por causa dela. Como o prota já ofendeu o Ye-Chen, que seria o protagonista desse mundo, ele não vai ficar sem fazer nada. Ele diz à Santa que sabe que ela não está ajudando o Ye-Chen para impedir que o prota perceba a relação entre os dois. Ela tem medo do que o prota pode fazer se perceber a relação entre os dois. Ele a manda servir chá e expõe que, apesar de fingir estar calma, ela na verdade está muito nervosa, porque suas mãos estão tremendo demais. Então ele demonstra preocupação com ela e diz para ela se acalmar que os servos servirão o chá, pois seria uma pena se ela se machucasse. Essa atitude dele causa uma boa impressão na Santa e o sistema lhe envia uma mensagem dizendo que o Ye-Chen perdeu um pouco de destino. Isso acontece devido à mudança na percepção que a Santa tem sobre o prota. Os pontos que o Ye-Chen perdeu vieram para o prota. Logo ele percebe que seria possível roubar os pontos de destino dos outros. E esse é um ponto muito importante na obra. A maioria dos planos que o prota bola são para roubar os pontos de alguém. E esses pontos podem ser usados na loja do sistema, para ele comprar praticamente qualquer coisa. Sejam novas habilidades, itens e até upar o nível de cultivo dele. O Ye-Chen fica putaço que o prota ali tocou na mão dela. E o prota fica hypado que ele sabe que agora ele consegue roubar o ponto dos outros. Não suportando mais a situação e furioso depois do prota tocar a mão da Santa, o Ye-Chen surta. E o Baba-Ovo continua entrando no caminho do Ye-Chen. O protagonista, como veio de outro mundo, já começa a prever, baseado nas histórias que a gente conhece, o que acontecerá. O Baba-Ovo vai perder e o Ye-Chen vai desafiar o prota em seguida. E como o destino do Ye-Chen é muito alto, ele provavelmente vai conseguir recuar de alguma forma e com o seu talento voltará anos depois muito forte e vai dar uma surra no protagonista. Obviamente, como o protagonista já sabe como essas histórias funcionam, ele não vai deixar esse plot aí padrão aí acontecer. O prota finalmente resolve agir e encara o Ye-Chen, que está surtado. Mostrando um pouco do seu poder, ele já abala fortemente o Ye-Chen. Só com a aura dele ali muito brava, o Ye-Chen nem consegue mais se manter de pé. Todo mundo em volta também entra em choque com o quão forte o prota realmente é. Até a Santa, que é a cultivadora da geração jovem mais forte da seita, não tá tancando a aura dele. E agora, vendo por si mesmo a força do prota, o líder da seita tem a certeza absoluta que eles não devem ofendê-lo. Como o prota humilhou o Ye-Chen em público e causou mais danos à imagem dele, novamente ele rouba mais alguns de seus pontos. O prota pergunta para o sistema quantos pontos ele ganharia se matasse o Ye-Chen agora, e a resposta do sistema é que, como o destino do Ye-Chen é de nível muito alto, ele tem a proteção dos céus. E o nível de destino do protagonista é muito baixo. Matando-o, provavelmente ele seria destruído logo depois. Logo o prota chega à conclusão de que a saída é ir roubando todos os pontos de Ye-Chen
até que ele possa matá-lo, né? Porque se ele for roubando, ele vai diminuindo todo o destino do cara, diminuindo, até um momento ali que os céus não vão mais favorecer ele. O sistema confirma sua hipótese e diz que o mesmo também se aplica àqueles próximos ao protagonista do mundo, como a Santa, ou seja, ele não pode matá-la também. Em vários momentos o Prota vai encontrar esse povo aí, são os escolhidos de destino, e por isso que ele vai criar os planos dele. Ele nunca vai chegar matando o escolhido do destino. Geral começa a babar o ovo do Prota pela força que ele demonstrou. Só pra vocês terem uma noção, ele realmente é muito forte. Se não me engano, nesse ponto aqui, ele já é mais forte que o líder da seita. E essa seita aí é uma das mais fortes que tem aí nesse lugar. Mas tem que lembrar que isso acontece porque ele está no reino inferior. E ele veio do reino superior. O povo de lá é muito mais forte. O povo elogiando o Prota deixa o Yeshen ainda mais puto. E ele então tenta um ataque surpresa. O cara já tá surtado. Mas o que é um ataque surpresa diante de uma força absoluta? O Prota então revida e o Yetchen é espatifado em um hit. Para piorar o lado do Yetchen, ele aí vai ser preso e sua vida ficará a julgamento do Prota. Afinal, ele atrapalhou uma cerimônia importante e ainda ofendeu diversas vezes um convidado extremamente importante. Os jovens da seita ficam ainda mais indignados com a atitude do Yetchen, porque ele tentou atacar, de surpresa o protagonista. Isso é considerado uma vergonha para os cultivadores e para a seita. O Prota ainda convida a Santa para dar um rolê sobre o luar. O líder da seita já manda um olhar sério para ela. É óbvio que ela deve aceitar. Afinal, o futuro da seita depende do Prota, e ela também sabe disso. Sem outra opção, pelo bem de seu pai e de sua seita, ela aceita o convite do Prota. Ela ter aceitado o convite também é a última gota na sanidade do Yetchen. Afinal, o cara antes era a promessa da seita e foi humilhado, tomou uma surra, todo mundo da seita despreza ele, e agora até a sua amada vai dar um rolê com o cara que ele mais odeia. Ele toma um prejuízo pesado aí nos seus pontos. Na visão do Prota, os pontos do escolhido não são nada mais do que pontos para ele farmar com o seu sistema. Um processo um pouco problemático, porque ele não pode matar diretamente, ele tem que ir drenando ali de pouquinho em pouquinho os pontos. Mas é um processo que ele certamente irá se divertir torturando uma formiga até a morte. Após a cerimônia acabar e todos se dispersarem, a noite cai. Em sua residência, o líder da seita se desculpa com sua filha. Ele sabe que ela possui sentimentos pelo Yetchen. Ela aceita as desculpas e diz que entende que os benefícios que eles receberão do Prota serão enormes. Eles estão sendo espionados aí por esse velho aí. Ele é um servo do Prota que foi mandado ao reino inferior junto com ele. Inclusive, esse cara aí é tão forte que se ele estalar os dedos, essa seita aí acaba. O servo lhe conta que a situação dessa seita é muito ruim, por isso eles precisam tanto do apoio do Prota. O ancião supremo deles, que era o mais forte da seita, morreu anos atrás, e quando as outras seitas descobrirem isso, eles esconderam o fato, as outras seitas com certeza virão atacá-los. O Prota já previa um plot parecido com esse, e manda o servo ir vigiar o Yetchen na prisão. O sistema lhe dá um presente iniciante. Esse sistema tem várias paradas semelhantes a jogos, e tem um sistemazinho de gacha e ele ganha uns itens e equipamentos que eu não vou explicar aqui o que é. Ele também usa os pontos que ele roubou para upar o nível do cultivo. Quando ele upa de nível de cultivo, tem uma reação gigante e todo mundo percebe e entra em choque com a força tremenda. Até a Santa tá em choque e nos é revelado que tem duas almas dentro do corpo dela. E a outra alma diz pra ela que o bagulho é ficar com o Prota mesmo, que o maluco é quente. Nós vemos o Yetchen miserável na prisão. Ele não entende como aconteceu tanta coisa ruim tão rápido. Nos últimos 3 anos, independente do desafio, ele sempre saía ileso das garras da morte. O que pra gente é óbvio, porque o nível de destino dele é muito alto. Nesse momento, a alma de uma mulher fala com ele. Ela é sua mestra e quem o guiou em sua jornada. Mais um clichê de cultivo que eles estão usando aqui. Eu consigo citar uns 10 mangás que tem isso de mestre overpower com alma no artefato do Prota. O Yetchen a pergunta por que ela não o ajudou, e ela diz que sentiu a presença de alguém muito poderoso.
Aqui eu acho que não fala no mangá não, mas é o servo do Prota. Ela ficou com medo que fosse alguém que tivesse a ver com a queda dela no passado. Afinal, agora ela é só uma alma. E ela não se revelou por causa disso. Ela ainda diz que o Yetien foi responsável de bater de frente com o Prota desse jeito, o que o deixa ainda mais puto. Agora até a mestra dele o está criticando. O Yetien fala que eles não podem desistir da Santa, porque ela tem um corpo especial. O filho da puta também é ganancioso. Ele ainda tem a brilhante ideia maligna de soltar o segredo da seita de que o Ancião Supremo morreu. Assim a seita seria atacada por outras seitas e ele poderia fugir em meio à confusão. Agora até a mestra dele fica decepcionada. Afinal, essa seita protegeu ele por muitos anos e ele está tentando praticamente destruí-la. O servo do Prota obviamente ouviu tudo e está até surpreso com a alma da mestra, pois ela é muito poderosa. Mano, essa ruiva aí, até no reino superior, é muito forte. A gente dá uma olhada no rolê do Prota com a Santa. A outra alma dela tá cada vez mais satisfeita com o Prota. A Santa faz algumas perguntas sobre o reino superior. E o Prota diz que se ela quiser, ele pode levá-la. E ela pergunta se ele conseguiria protegê-la se ele pudesse levá-la pra lá. Rapaziada, tem um motivo que ela quer ir pra lá, mas eu não vou explicar aqui. Ela inclusive jura que poderia servi-lo pelo resto da vida. Sim, servi-lo, em todos os sentidos. O sistema avisa que o temperamento dela mudou e ele ganha pontos. E o Yetien perde pontos. Aqui o protagonista percebe que se ele conseguir trazer aqueles relacionados à pessoa destinada pro lado dele, ele também acaba roubando os pontos da pessoa destinada. E tu sabe qual que é a call agora? Destruir os relacionamentos das pessoas destinadas. E ele é muito bom em fazer isso. Manipular os outros é a sua especialidade. Fora que ele vai ganhando vários outros seguidores que ele usa como peão para ajudar ele. Quem já leu essa obra, comenta aí também se curtiu igual eu. Aqui, galera, a gente chegou quase no capítulo 5. Só lembrando, galera, que terão várias pessoas destinadas. Homens, mulheres. Inclusive tem uns que são bem casca grossa. Tem uma, inclusive, que é do nosso mundo, igual é o protagonista. E é muito forte também. E outra coisa importante também, a obra não se passa no reino inferior. Já já ele volta pro reino dele, que vai ter muita gente mais forte que ele. E também vai mostrar a família dele, que é uma das mais fortes que tem lá. Mano, tem muita coisa brava, muita treta. Lê essa porra aí que tu vai curtir. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo já tá muito longo. Valeu, clube!